História 1. O labirinto de vinho e vingança. Em meio às adegas labirínticas e úmidas de uma antiga mansão, um homem, consumido pela amargura de uma afronta imperdoável, atrai seu antigo amigo com a promessa de um vinho raro e valioso. A atmosfera carregada de poeira e o aroma forte do vinho barato mascaram a fria e calculada vingança que o anfitrião planejou meticulosamente. A confiança da vítima, embriagada pela promessa do amontilhado, a conduz inexoravelmente para as profundezas escuras da adega, um labirinto de pedra que se tornará sua tumba. A cada passo nas galerias subterrâneas, a conversa casual e a camaradagem forçada se tornam mais tensas, permeadas por insinuações sombrias e um humor cáustico por parte do vingador. A vítima, alheia ao perigo iminente, segue seu guia pelas passagens estreitas e sinuosas, cada vez mais distante da luz do dia e da esperança de escapar. A escuridão da adega se torna um presságio da escuridão que em breve engolirá sua vida. Ao alcançarem um nicho isolado e profundo na parede de pedra, o vingador revela suas verdadeiras intenções. As correntes enferrujadas e os grilhões fixados na parede fria se tornam aterradores instrumentos de sua justiça implacável. A máscara de amizade cai, revelando um rosto endurecido pelo ódio e pela sede de retribuição. O labirinto de vinho se transforma em uma prisão de pedra. Os apelos desesperados da vítima ecoam pelas galerias subterrâneas, misturando-se ao riso frio e zombeteiro de seu algoz. A esperança se esvai a cada tijolo que sela a entrada do nicho, aprisionando a vítima em uma escuridão eterna. O aroma do vinho se mistura ao fedor da desesperança e da morte iminente. O som dos golpes finais dos tijolos ecoa como um martelo, batendo o último prego no caixão da vítima. O silêncio que se segue é ainda mais aterrador, a ausência de voz substituída pela presença opressora da vingança consumada. O labirinto de vinho agora guarda um segredo sombrio, um testemunho silencioso da crueldade humana. Anos depois, a mansão permanece envolta em mistério, com rumores de sussurros e correntes arrastando-se nas profundezas da adega. Aqueles que se aventuram perto do nicho selado relatam uma sensação de frio intenso e um eco distante de súplicas abafadas. O labirinto de vinho se tornou um monumento à vingança eterna. A história se torna uma lenda sussurrada entre os moradores locais, um conto de advertência sobre as consequências da traição e a fria determinação daqueles que buscam retribuição. A adega permanece como um lembrete sombrio de que certos atos jamais são esquecidos. E a vingança, quando planejada com requinte, pode selar um destino cruel e irremediável. O aroma do vinho barato ainda paira nas galerias subterrâneas, misturado ao pó do tempo e ao espectro do terror. O labirinto de vinho continua a guardar seu segredo macabro, um testemunho silencioso da noite em que a promessa de um vinho raro se tornou a porta para a escuridão eterna. E assim, a adega permanece como um labirinto de vingança, onde os ecos do passado se misturam ao silêncio da morte, um lembrete constante de que nas profundezas da alma humana, a sede de retribuição pode construir prisões de pedra e selar destinos para sempre. História 2. A degustação fatal nas catacumbas. Em meio à celebração frenética de um carnaval decadente, um homem, ferido por repetidas humilhações, encontra a oportunidade perfeita para executar uma vingança elaborada contra seu ofensor. Sob o pretexto de provar um amontilhado excepcional escondido nas profundezas das catacumbas da cidade, ele atrai sua vítima para um labirinto de ossos e umidade, onde a alegria festiva se transforma em um terror claustrofóbico. O aroma do vinho doce se mistura ao cheiro acre da morte,
A vítima, vestida em trajes de bobo da corte e já embriagada pela festividade, segue confiantemente seu algoz pelas passagens estreitas e tortuosas das catacumbas. A cada passo, o riso e as piadas da vítima ecoam de forma cada vez mais tênue, contrastando com o silêncio sinistro e a determinação fria de seu guia. O labirinto de ossos se torna um caminho sem volta. Ao alcançarem um nicho isolado e profundo, na parede de ossos, o Vingador revela a armadilha mortal que preparou. As correntes enferrujadas e os grilhões fixados na parede fria se tornam aterradores instrumentos de sua justiça sombria. A máscara de carnaval cai, revelando um rosto consumido pelo ódio e pela sede de retribuição. A degustação de vinho se transforma em uma sentença de morte. Os protestos e as súplicas da vítima ecoam pelas catacumbas, misturando-se ao riso zombeteiro e à determinação implacável de seu algoz. A esperança se esvai a cada osso que sela a entrada do nicho, aprisionando a vítima em um sepulcro subterrâneo. O aroma do vinho doce se mistura ao fedor da desesperança e da morte iminente. O som dos tijolos sendo colocados na parede ecoa como um réquiem macabro para a vítima aprisionada. O silêncio final é ainda mais opressor. A ausência de voz substituída pela presença fria da vingança consumada sob o disfarce festivo do carnaval. As catacumbas agora guardam um segredo macabro entre os ossos. Anos depois, durante as celebrações do carnaval, alguns foliões mais sensíveis juram ouvir ecos abafados de risos e gritos vindos das profundezas das catacumbas. O nicho selado permanece intocado, um lembrete silencioso da noite, em que a alegria se transformou em terror e a degustação de vinho se tornou uma armadilha fatal. A história se torna um conto sombrio, sussurrado entre as máscaras do carnaval. Uma advertência sobre a fragilidade da confiança e a fria crueldade daqueles que buscam vingança sob o disfarce da celebração. As catacumbas permanecem como um labirinto de ossos e segredos. O aroma do vinho doce ainda parece pairar nas passagens subterrâneas, misturado ao pó dos séculos e ao espectro do terror. A degustação fatal nas catacumbas continua a ser um lembrete de que, mesmo em meio à alegria, a vingança pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para desferir seu golpe final. E assim, as catacumbas permanecem como um labirinto de ossos e vingança, onde os ecos da festa se misturam ao silêncio da morte, um lembrete constante de que, sob a máscara da alegria, a sede de retribuição pode selar destinos cruéis e irremediáveis. História 3. A promessa de Amontilhado na adega esquecida. Em uma adega empoeirada e esquecida, onde garrafas antigas acumulam séculos de silêncio, um homem, ressentido por uma série de insultos velados, atrai seu antigo conhecido com a promessa tentadora de um amontilhado lendário, há muito perdido no tempo. A atmosfera fria e úmida da adega, iluminada apenas pela vacilante luz de uma tocha, mascara a armadilha mortal que o anfitrião preparou nas profundezas do esquecimento. A busca pelo vinho raro se torna uma jornada rumo ao abismo. A vítima, um apreciador de vinhos ansioso por degustar a raridade prometida, segue seu guia pelas passagens estreitas e sinuosas da adega esquecida. A cada passo, a poeira antiga se levanta e o aroma de vinho envelhecido se mistura ao cheiro de mofo e umidade, prenunciando um destino sombrio. A promessa do amontilhado o cega para o perigo iminente nas profundezas da escuridão. Ao alcançarem um nicho isolado e em ruínas na parede de pedra, o Vingador revela a fria verdade por trás da promessa.
As correntes enferrujadas e os restos de grilhões fixados na parede fria se tornam os símbolos aterradores de sua vingança silenciosa. A máscara de cortesia cai, revelando um rosto endurecido pelo rancor e pela sede de retribuição. A busca pelo amontilhado se transforma em uma prisão de pedra no esquecimento. Os protestos e as súplicas da vítima ecoam fracamente pelas galerias em ruínas, misturando-se ao silêncio opressor da adega esquecida e à determinação fria de seu algoz. A esperança se esvai a cada pedra solta que sela a entrada do nicho, aprisionando a vítima em um túmulo subterrâneo esquecido pelo tempo. O aroma do vinho raro se mistura ao fedor da desesperança e da morte solitária. O som dos escombros, sendo empilhados na entrada do nicho, ecoa como um último suspiro na escuridão. O silêncio final é ainda mais pesado, a ausência de voz substituída pela presença fria da vingança, consumada nas profundezas do esquecimento. A adega esquecida agora guarda um segredo sombrio entre as garrafas empoeiradas. Anos depois, exploradores, curiosos que se aventuram nas profundezas da adega esquecida, relatam uma sensação de opressão e um eco distante de gemidos abafados, vindos de um nicho em ruínas. As garrafas antigas permanecem silenciosas, guardando o segredo macabro da promessa de amontilhado. A história se torna um conto sombrio sussurrado entre os colecionadores de vinho, uma advertência sobre os perigos da ganância e a fria crueldade daqueles que buscam vingança nas profundezas do esquecimento. A adega esquecida permanece como um labirinto de poeira e segredos. O aroma do vinho envelhecido ainda paira nas galerias em ruínas, misturado ao pó dos séculos e ao espectro do Terra. A promessa de amontilado na adega esquecida continua a ser um lembrete de que, mesmo na busca por algo raro e valioso, a vingança pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para selar um destino cruel e solitário. E assim, a adega esquecida permanece como um labirinto de poeira e vingança, onde o silêncio dos séculos se mistura ao eco da morte. Um lembrete constante de que, nas profundezas do esquecimento, a sede de retribuição pode construir prisões de pedra e selar destinos para sempre. História 4. A prova de vinho no túmulo subterrâneo. Em meio à escuridão úmida e fria de um túmulo subterrâneo ancestral, um homem, atormentado por uma traição imperdoável, atrai seu antigo confidente com a desculpa de testar a autenticidade de um vinho precioso, supostamente escondido nas profundezas do sepulcro da família. A atmosfera carregada de umidade e o cheiro de terra fria mascaram a vingança gélida que o anfitrião planejou nas profundezas da história. A busca pela verdade do vinho se torna uma descida ao horror. A vítima, confiante na amizade de seu guia e ansiosa por examinar o vinho raro, segue seu algoz pelas passagens estreitas e claustrofóbicas do túmulo subterrâneo. A cada passo, o silêncio pesado do local e a sensação de estar cercado por restos mortais criam um presságio sinistro. A promessa da prova de vinho o cega para o perigo iminente nas profundezas da escuridão ancestral. Ao alcançarem um nicho isolado e profundo na parede de pedra tumular, o vingador revela a verdadeira natureza da prova que ele preparou. As correntes enferrujadas e os anéis de ferro fixados na parede fria se tornam os símbolos aterradores de sua retribuição silenciosa. A máscara de lealdade cai, revelando um rosto endurecido pela mágoa e pela sede de vingança. A prova de vinho se transforma em uma prisão eterna na história,
Os apelos desesperados da vítima ecoam fracamente pelas paredes frias do túmulo, misturando-se ao silêncio opressor do local e à determinação fria de seu algoz. A esperança se esvai a cada pedra tumular que sela a entrada do nicho, aprisionando a vítima em um sepulcro subterrâneo para sempre. O aroma do vinho precioso se mistura ao fedor da desesperança e da morte ancestral. O som dos fragmentos de pedra tumular sendo encaixados na entrada do nicho ecoa, como um último epitáfio na escuridão. O silêncio final é ainda mais pesado. A ausência de voz, substituída pela presença fria da vingança consumada nas profundezas da história familiar. O túmulo subterrâneo agora guarda um segredo sombrio entre os restos de seus antepassados, anos. Depois, durante as visitas ao túmulo da família, alguns descendentes mais sensíveis juram sentir uma corrente fria e ouvir sussurros abafados vindos de um nicho selado. O vinho precioso nunca foi encontrado, e o segredo da prova permanece enterrado na história. A história se torna um conto sombrio, sussurrado entre as gerações da família. Uma advertência sobre os perigos da traição dentro dos laços de sangue e a fria crueldade daqueles que buscam vingança nas profundezas da história familiar. O túmulo subterrâneo permanece como um labirinto de pedra e segredos ancestrais. O aroma do vinho precioso nunca se materializou, mas a fria umidade e o cheiro de terra fria ainda pairam nas passagens subterrâneas, misturados ao pó dos séculos e ao espectro do terror. A prova de vinho no túmulo subterrâneo continua a ser um lembrete de que, mesmo sob o peso da história familiar, a vingança pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para selar um destino cruel e eterno. E assim, o túmulo subterrâneo permanece como um labirinto de pedra e vingança ancestral, onde o silêncio da morte se mistura ao eco da história. Um lembrete constante de que, nas profundezas do passado familiar, a sede de retribuição pode construir prisões de pedra e selar destinos para sempre. História 5. A busca pelo vinho raro na passagem secreta. Em meio aos painéis de madeira escura e aos segredos ocultos de uma antiga biblioteca, um homem, consumido pela inveja de um conhecimento cobiçado, atrai seu rival intelectual com a promessa da descoberta de um vinho raro, supostamente escondido em uma passagem secreta, conhecida apenas por ele. A atmosfera carregada de poeira e o cheiro de papel antigo mascaram a vingança silenciosa que o anfitrião planejou nas profundezas do saber. A busca pelo vinho raro se torna uma jornada para a escuridão. A vítima, um erudito ávido por conhecimento e pela degustação de raridades, segue confiantemente seu guia pelas estantes empoeiradas e corredores labirínticos da biblioteca secreta. A cada passo, o silêncio reverente do local e a sensação de estar cercado por séculos de sabedoria criam um presságio sinistro. A promessa do vinho raro o cega para o perigo iminente nas profundezas dos segredos ocultos. Ao alcançarem uma passagem estreita e isolada atrás de uma estante falsa, o vingador revela a verdadeira natureza da busca que ele preparou. As correntes enferrujadas e os anéis de ferro fixados na parede fria da passagem secreta se tornam os símbolos aterradores de sua retribuição silenciosa. A máscara de erudição cai, revelando um rosto endurecido pela inveja e pela sede de vingança. A busca pelo vinho raro se transforma em uma prisão oculta no saber. Os protestos e as súplicas da vítima ecoam fracamente pelas paredes estreitas da passagem secreta, misturando-se ao silêncio opressor da biblioteca e à determinação fria de seu algoz. A esperança se esvai a cada livro antigo que sela a entrada da passagem, aprisionando a vítima em um túmulo oculto no conhecimento.
O aroma do vinho raro nunca se materializa, substituído pelo cheiro de papel velho e desesperança. O som dos livros sendo empilhados na entrada da passagem secreta ecoa como um último suspiro na escuridão oculta. O silêncio final é ainda mais pesado, a ausência de voz substituída pela presença fria da vingança consumada nas profundezas do saber proibido. A biblioteca secreta agora guarda um segredo sombrio entre seus volumes empoeirados. Anos depois, estudiosos curiosos que exploram os cantos esquecidos da biblioteca relatam uma sensação de opressão e um eco distante de batidas abafadas vindas de trás de uma estante incomum. O vinho raro nunca foi encontrado e o segredo da passagem permanece oculto no saber. A história se torna um conto sombrio, sussurrado entre os intelectuais, uma advertência sobre os perigos da inveja e a fria crueldade daqueles que buscam vingança nas profundezas do conhecimento cobiçado. A biblioteca secreta permanece como um labirinto de livros e segredos ocultos. O aroma do vinho raro nunca se materializou, mas o cheiro de papel antigo e poeira ainda paira nos corredores da biblioteca, misturado ao silêncio dos séculos e ao espectro do terror. A busca pelo vinho raro na passagem secreta continua a ser um lembrete de que, mesmo na busca pelo saber, a vingança pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para selar um destino cruel e oculto. E assim, a biblioteca secreta permanece como um labirinto de livros e vingança silenciosa, onde o saber ancestral se mistura ao eco da morte, um lembrete constante de que, nas profundezas do conhecimento cobiçado, a sede de retribuição pode construir prisões ocultas e selar destinos para sempre. História 6. A degustação às cegas na câmara lacrada. Em meio à atmosfera claustrofóbica e ao ar viciado de uma câmara subterrânea lacrada, um homem, humilhado por críticas públicas, atrai seu antigo mentor com a promessa de uma degustação exclusiva de um vinho raro, inacessível a todos os demais. A escuridão opressora e o silêncio abafado da câmara mascaram a vingança fria e calculada que o discípulo planejou nas profundezas da rejeição. A busca pelo reconhecimento se torna uma jornada para a escuridão eterna. A vítima, um crítico renomado, ansioso por provar uma raridade desconhecida, segue confiantemente seu antigo pupilo pelas passagens estreitas que levam à câmara lacrada. A cada passo, a sensação de isolamento e a ausência de luz criam um presságio sinistro. A promessa da degustação exclusiva o cega para o perigo iminente nas profundezas do confinamento. Ao alcançarem a câmara isolada e selada, o vingador revela a verdadeira natureza da degustação que ele preparou. As correntes enferrujadas e os anéis de ferro fixados na parede fria da câmara se tornam os símbolos aterradores de sua retribuição silenciosa. A máscara de respeito cai, revelando um rosto endurecido pela mágoa e pela sede de vingança. A degustação às cegas se transforma em uma prisão eterna na escuridão. Os protestos e as súplicas da vítima ecoam abafadamente pelas paredes da câmara lacrada, misturando-se ao silêncio opressor do local e à determinação fria de seu algoz. A esperança se esvai a cada tijolo que sela a entrada da câmara, aprisionando a vítima em um túmulo subterrâneo sem testemunhas. O aroma do vinho raro nunca se materializa, substituído pelo cheiro de terra e desesperança. O som dos tijolos sendo encaixados na entrada da câmara lacrada ecoa como um último suspiro no confinamento. O silêncio final é ainda mais pesado. A ausência de voz substituída pela presença fria da vingança consumada nas profundezas do isolamento. A câmara lacrada agora guarda um segredo sombrio na escuridão subterrânea. Anos depois,
A câmara, lacrada, permanece intocada, um mistério silencioso sob a casa. Alguns moradores mais sensíveis juram sentir uma atmosfera pesada e ouvir batidas fracas vindas do subsolo. O vinho raro nunca foi degustado e o segredo da câmara permanece selado na escuridão. A história se torna um conto sombrio, sussurrado entre os críticos e seus desafetos, uma advertência sobre os perigos da humilhação pública e a fria crueldade daqueles que buscam vingança nas profundezas do isolamento. A câmara lacrada permanece como um labirinto de pedra e segredos subterrâneos. O aroma do vinho raro nunca se materializou, mas o ar viciado e o cheiro de terra ainda pairam. Nas passagens que levam à câmara, misturados ao silêncio opressor e ao espectro do terror. A degustação às cegas na câmara lacrada continua a ser um lembrete de que, mesmo na busca por reconhecimento, a vingança pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para selar um destino cruel e solitário na escuridão. E assim, a câmara lacrada permanece como um labirinto de pedra e vingança silenciosa, onde o silêncio do confinamento se mistura ao eco da morte. Um lembrete constante de que, nas profundezas da rejeição, a sede de retribuição pode construir prisões subterrâneas e selar destinos para sempre na escuridão. História 7. A celebração sombria na adega privativa. Em meio à opulência e ao isolamento de uma adega privativa, adornada com os vinhos mais preciosos do mundo, um homem, ressentido por uma exclusão social, atrai seu antigo círculo de amigos com a promessa de uma celebração exclusiva e rara. A atmosfera carregada de aromas complexos e o brilho tênue das velas mascaram a vingança fria e calculada que o anfitrião planejou nas profundezas de sua amargura. A busca pela aceitação se torna uma jornada para a solidão eterna. As vítimas, lisonjeadas pelo convite exclusivo e ansiosas por degustar vinhos inacessíveis, seguem confiantemente seu anfitrião pelas passagens luxuosas que levam à adega privativa. A cada passo, a sensação de privilégio e a atmosfera de celebração forçada criam um presságio sinistro. A promessa da celebração rara os cega para o perigo iminente nas profundezas do isolamento social. Ao alcançarem um nicho isolado e profundo na parede da adega, o vingador revela a verdadeira natureza da celebração que ele preparou. As correntes de prata e os delicados grilhões fixados na parede fria da adega se tornam os símbolos aterradores de sua retribuição silenciosa. A máscara de cordialidade cai, revelando um rosto endurecido pela rejeição e pela sede de vingança. A celebração sombria se transforma em uma prisão eterna na solidão. Os protestos e as súplicas das vítimas ecoam abafadamente pelas paredes da adega privativa, misturando-se ao silêncio opressor do local e à determinação fria de seu algoz. A esperança se esvai a cada garrafa preciosa que sela a entrada do nicho, aprisionando as vítimas em um túmulo subterrâneo de vinho e vingança. O aroma dos vinhos raros se mistura ao fedor da desesperança e da morte social. O som das garrafas sendo empilhadas na entrada do nicho ecoa como um último brinde à solidão eterna. O silêncio final é ainda mais pesado, a ausência de voz, substituída pela presença fria da vingança consumada nas profundezas da rejeição social. A adega privativa agora guarda um segredo sombrio entre seus tesouros enológicos. Anos depois, a adega privativa permanece intocada, um santuário de vinhos preciosos e um segredo macabro. Alguns convidados posteriores juram sentir uma atmosfera fria e ouvir sussurros abafados vindos de um nicho selado entre as garrafas raras. A celebração exclusiva se tornou uma armadilha mortal.
A história se torna um conto sombrio, sussurrado entre os círculos sociais. Uma advertência sobre os perigos da exclusão e a fria crueldade daqueles que buscam vingança nas profundezas da amargura social. A adega privativa permanece como um labirinto de vinho e segredos sombrios. O aroma dos vinhos raros ainda paira na adega, misturado ao silêncio opressor e ao espectro do terror social. A celebração sombria na adega privativa continua a ser um lembrete de que, mesmo na busca pela aceitação, a vingança pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para selar um destino cruel e solitário na rejeição. E assim, a adega privativa permanece como um labirinto de vinho e vingança social, onde a opulência se mistura ao eco da morte, um lembrete constante de que, nas profundezas da amargura social, a sede de retribuição pode construir prisões de vinho e selar destinos para sempre na solidão. História 8. A busca pelo tesouro escondido na cripta antiga. Em meio à poeira dos séculos e ao ar frio de uma cripta familiar ancestral, um homem, enganado por uma promessa de riqueza, atrai seu antigo cúmplice com a perspectiva de encontrar um tesouro lendário, supostamente escondido nas profundezas do sepulcro. A atmosfera carregada de história e o cheiro de terra fria mascaram a vingança silenciosa que o traído planejou nas profundezas do passado. A busca pela riqueza se torna uma jornada para a escuridão eterna. A vítima, gananciosa e ansiosa por riquezas, segue confiantemente seu guia pelas passagens estreitas e claustrofóbicas da cripta antiga. A cada passo, o silêncio pesado do local e a sensação de estar cercado por restos mortais criam um presságio sinistro. A promessa do tesouro escondido o cega para o perigo iminente nas profundezas da história familiar. Ao alcançarem um nicho isolado e profundo na parede da cripta, o vingador revela a verdadeira natureza do tesouro que ele preparou. As correntes enferrujadas e os anéis de ferro fixados na parede fria do sepulcro se tornam os símbolos aterradores de sua retribuição silenciosa. A máscara de camaradagem cai, revelando um rosto endurecido pela traição e pela sede de vingança. A busca pelo tesouro se transforma em uma prisão eterna na história. Os protestos e as súplicas da vítima ecoam fracamente pelas paredes frias da cripta, misturando-se ao silêncio opressor do local e à determinação fria de seu algoz. A esperança se esvai a cada pedra tumular que sela a entrada do nicho, aprisionando a vítima em um sepulcro subterrâneo para sempre. A promessa da riqueza se mistura ao fedor da desesperança e da morte ancestral. O som dos fragmentos de pedra tumular sendo encaixados na entrada do nicho ecoa como um último epitáfio na escuridão. O silêncio final é ainda mais pesado. A ausência de voz substituída pela presença fria da vingança consumada nas profundezas da história familiar. A cripta antiga agora guarda um segredo sombrio entre os restos de seus antepassados. Anos depois, durante as visitas à cripta da família, alguns descendentes mais sensíveis juram sentir uma corrente fria e ouvir sussurros abafados vindos de um nicho selado. O tesouro lendário nunca foi encontrado, e o segredo da traição permanece enterrado na história. A história se torna um conto sombrio sussurrado entre as gerações da família, uma advertência sobre os perigos da ganância e a fria crueldade daqueles que buscam vingança nas profundezas da história familiar. A cripta antiga permanece como um labirinto de